Senhoras e senhores, o que você vai ouvir agora não é exagero, não é sensacionalismo e muito menos um vídeo criado apenas para chamar atenção. O que está acontecendo neste momento dentro da Previdência Social é algo que pode mudar completamente o futuro de milhões de aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC em todo o Brasil. E se você recebe qualquer valor do INSS, ou se conhece alguém que depende desse dinheiro para sobreviver, você precisa entender exatamente o que está acontecendo agora, porque nós estamos diante de uma virada histórica. Algo que durante décadas foi tratado como um direito garantido, como um benefício vitalício e intocável, agora começa a dar sinais claros de que pode não ser mais como antes. E antes que alguém diga que isso é um vídeo para assustar, eu deixo bem claro desde já, não é. Pelo contrário. Esse é um vídeo para alertar, para informar e para preparar você para decisões que vão impactar diretamente o seu bolso, o seu pagamento e a sua segurança financeira. Porque o pior erro que um aposentado pode cometer é ser pego de surpresa. E infelizmente, é exatamente isso que o governo acaba de fazer. Tomou uma decisão de surpresa, sem alarde, sem explicações claras, enquanto a maioria das pessoas segue acreditando que nada vai mudar. E se você entendeu a gravidade disso, já deixa agora um comentário aqui embaixo escrevendo de qual cidade e de qual estado você está assistindo, porque esse vídeo é para todo o Brasil e eu quero saber até onde essa informação está chegando. Coloca o nome da sua cidade agora, porque isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam saber da verdade. Agora, presta muita atenção no que eu vou te dizer. Nos últimos meses, muita coisa estranha começou a acontecer. Demora excessiva em devoluções de valores, beneficiários sendo jogados de um lado para o outro, descontos indevidos continuando mesmo após reclamações, pessoas idosas sendo enganadas, roubadas, exploradas por associações e entidades que nunca entregaram absolutamente nada em troca. E enquanto isso, o silêncio. Um silêncio que incomoda. Um silêncio que esconde algo maior. O que pouca gente está falando é que existe hoje uma pressão enorme dentro da Previdência Social. Pressão política, pressão financeira e pressão administrativa. O caixa da Previdência não está saudável. Isso não é segredo para ninguém que acompanha minimamente os números. A fila de espera continua gigante, os gastos só aumentam e agora surge mais um problema bilionário: a devolução de valores descontados de forma irregular de aposentados e pensionistas ao longo de anos. E aqui entra um ponto muito importante que você precisa entender. O governo já admite que vai ter que devolver esses valores. Não é boato. Não é suposição. É fato. E não estamos falando apenas de devolver o que foi descontado, mas também de pagar juros e correção monetária. Agora pare e pense comigo. Se milhões de pessoas foram descontadas por anos, como esse dinheiro vai sair do caixa da Previdência? Alguém vai pagar essa conta. E historicamente, quando o sistema aperta, quem sente primeiro é o beneficiário. Mas antes de entrar na parte mais pesada dessa história, eu preciso te explicar algo que à primeira vista parece ruim, mas que na prática pode ser uma notícia positiva para quem está atento. O INSS já deixou claro que poderá aplicar descontos de até 30% no benefício de aposentados e pensionistas em casos de devolução duplicada. Ou seja, se alguém receber 2 vezes o mesmo valor de ressarcimento, o Instituto poderá descontar esse excesso diretamente do benefício. Quando você escuta desconto de até 30%, o coração já aperta. Mas pensa comigo, isso mostra que o INSS sabe que haverá tentativas de fraude, pessoas tentando receber o que não têm direito, entidades tentando manipular informações. E exatamente por isso, o controle será mais rígido. Isso significa que quem realmente tem direito tende a receber corretamente, porque o governo não vai querer correr o risco de pagar 2 vezes e depois ter o trabalho político e administrativo de descontar. Na prática, isso indica que as devoluções vão existir, mas vão ser muito mais fiscalizadas. E isso é bom para quem foi realmente lesado. O plano que está sendo preparado envolve devolver o valor descontado indevidamente, corrigido pela inflação e acrescido de juros desde a data do desconto até o pagamento final. Em alguns casos, isso pode representar milhares de reais. Agora vem uma informação crucial que muita gente ainda não entendeu. Essa devolução não vai acontecer automaticamente para todo mundo. Ao contrário do que foi dito em entrevistas, o beneficiário precisa agir, precisa contestar, precisa pedir. Isso pode ser feito pelo telefone 135, pelo aplicativo Meu INSS ou diretamente em uma agência dos Correios. Quem ficar esperando o dinheiro cair na conta, pode acabar ficando de fora. E aqui eu faço um alerta muito sério. Se você não sabe mexer no aplicativo, se não consegue ligar no 135, se tem dificuldade com tecnologia, vá aos Correios. Não deixe isso para depois. Porque depois pode ser tarde. E esse vídeo precisa ser compartilhado exatamente por isso, porque é informação de utilidade pública. Agora, enquanto você escuta isso, eu quero que você pense e responda mentalmente. Você já autorizou algum desconto de associação ou sindicato no seu benefício? Em algum momento alguém te prometeu vantagens, benefícios, ajuda jurídica, convênios,
e depois simplesmente sumiu? E mesmo que você tenha autorizado lá atrás, você realmente recebeu algo em troca? Porque aceitar algo enganado não é consentimento verdadeiro. E é aqui que a situação começa a ficar mais grave. Muitas entidades estão apresentando documentos dizendo que o aposentado autorizou desconto, mesmo quando isso não aconteceu. Pessoas estão tendo pedidos de devolução negados porque a associação comprovou uma autorização que nunca existiu. E isso abre um conflito enorme, porque agora o ônus da prova começa a cair sobre o beneficiário. Mas o ponto mais preocupante de tudo ainda está por vir. Porque enquanto o governo se prepara para devolver bilhões em valores corrigidos, uma decisão interna mudou completamente o jogo dentro da Previdência Social. O ministro retirou poderes estratégicos do presidente do INSS. Isso não é detalhe administrativo. Isso é sinal de crise. Quando a briga interna, disputa de poder e decisões sendo tomadas às pressas, é porque algo muito grande está em jogo. E é exatamente aqui que mora o risco. A Previdência já enfrenta dificuldades financeiras há anos. E agora surge uma obrigação gigantesca de ressarcimento. Se o dinheiro não for suficiente, alguém vai ter que segurar essa bomba. E historicamente, quando o sistema aperta, atrasos, mudanças de regras e restrições começam a aparecer. Por isso eu digo com toda clareza, nós estamos diante de um momento decisivo. Quem ficar parado, quem não buscar informação, quem acreditar que nada vai mudar, pode pagar um preço alto no futuro. E é exatamente por isso que você precisa continuar comigo, porque na sequência eu vou explicar o que pode acontecer já nos próximos pagamentos, quais são os riscos reais e o que você pode fazer agora para se proteger e não depender exclusivamente da sua aposentadoria. Se você quer continuar entendendo tudo isso com clareza, fica comigo, porque o que vem a seguir é ainda mais importante. Agora que você entendeu o que está acontecendo nos bastidores da Previdência Social, eu preciso que você preste ainda mais atenção, porque é aqui que muita gente começa a se perder, infelizmente, a pagar o preço por não agir no momento certo. O que está em jogo agora não é apenas a devolução de valores descontados indevidamente. O que está em jogo é a sustentabilidade de todo o sistema previdenciário nos próximos anos. Quando o governo admite oficialmente que vai devolver valores com juros e correção monetária para milhões de beneficiários, ele também admite, mesmo que indiretamente, que o rombo é grande. E quando existe um rombo grande, a conta nunca fecha sozinha. Alguém sempre acaba pagando. A pergunta que você precisa se fazer é: quem vai pagar essa conta no final? Nos últimos anos, a Previdência Social já vinha operando no limite. Filas enormes para concessão de benefícios, perícias demoradas, revisões travadas, sistemas fora do ar e um volume crescente de pessoas dependendo exclusivamente desse dinheiro para sobreviver. E agora, além de tudo isso, surge uma obrigação bilionária de ressarcimento. Isso não acontece sem consequências. E aqui entra um ponto que quase ninguém está falando, mas que é extremamente grave. O pedido de devolução precisa partir do beneficiário. Não existe, até o momento, um sistema automático que identifique todos os prejudicados e faça o pagamento direto. Isso significa que quem não pedir, não recebe. Quem não contestar, fica para trás. Quem confiar demais, pode acabar sem nada. E mais, depois que o pedido é feito, a entidade ou associação tem um prazo curto para responder e apresentar documentos. E o que tem acontecido na prática? Muitas dessas entidades estão apresentando autorizações questionáveis, documentos que aposentados afirmam nunca ter assinado. E quando isso acontece, o pedido é negado. O sistema entende que houve consentimento, mesmo quando houve engano ou má-fé. Agora eu quero que você pense comigo em um cenário real e imagine uma pessoa que se aposentou há 8, 10 ou até 15 anos. Durante esse tempo, sofreu descontos mensais pequenos, muitas vezes de valores que pareciam insignificantes no início. R$30, R$40, R$50. Só que ao longo dos anos, isso vira milhares de reais. E quando esse valor é corrigido pela inflação e acrescido de juros, o montante dobra ou até triplica. Esse dinheiro precisa sair de algum lugar. E é aqui que o alerta fica mais sério. A Previdência Social não tem um caixa infinito. Se ela for obrigada a devolver tudo isso em um curto espaço de tempo, algo vai ter que mudar. E quando o governo fala em mudanças, normalmente isso significa revisão de regras, endurecimento de critérios, mais exigências, mais burocracia e, em alguns casos, atrasos em pagamentos. E antes que alguém diga que isso é especulação, basta olhar para o histórico. Sempre que o sistema previdenciário entra em crise, as primeiras medidas vêm disfarçadas de ajustes técnicos. Mudança de procedimentos, novas portarias, revisão de benefícios, pente fino, cruzamento de dados. Tudo isso já aconteceu antes e pode acontecer novamente. Por isso eu faço uma pergunta direta para você agora. Você está preparado para depender apenas da sua aposentadoria nos próximos anos? Se amanhã o sistema atrasar, se houver revisão, se houver bloqueio temporário, você tem uma alternativa?
Porque a verdade dura é que confiar em apenas uma fonte de renda, especialmente uma fonte controlada pelo governo, é um risco enorme. E é exatamente por isso que eu bato tanto nessa tecla. Informação é dinheiro. Quem se informa antes, se protege antes. Quem age antes, sofre menos depois. Não é sobre política, não é sobre partido, não é sobre ideologia. É sobre sobrevivência financeira. É sobre proteger o que é seu por direito e não ser pego de surpresa. Agora, deixe eu ser muito claro com você. Eu não estou dizendo que as aposentadorias vão acabar amanhã. Eu não estou dizendo que ninguém vai receber. O que eu estou dizendo é que o sistema está sob pressão, que decisões importantes estão sendo tomadas nos bastidores e que quem não se movimentar agora pode se arrepender depois. Exigir seus direitos é o primeiro passo. Verificar seu extrato, contestar descontos indevidos, acompanhar o andamento do pedido, não aceitar negativas injustas. Tudo isso é essencial. Mas existe um segundo passo ainda mais importante: parar de depender exclusivamente da Previdência. Muita gente acredita que depois de certa idade não dá mais para mudar, não dá mais para aprender, não dá mais para começar algo novo. Isso é mentira. Todos os dias eu vejo pessoas com 60, 70 e até mais de 80 anos buscando alternativas, aprendendo, se adaptando e criando novas fontes de renda. Não porque querem ficar ricos, mas porque querem tranquilidade, dignidade e segurança. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque você já percebeu que algo não está certo. E quando a intuição alerta, a gente precisa ouvir. Não espere o problema bater na sua porta. Não espere o pagamento atrasar. Não espere uma nova regra te pegar desprevenido. Comece agora a se informar, a se preparar e a buscar caminhos que te deem mais autonomia financeira. E se você acredita que informação pode mudar vidas, que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Envia para um familiar, para um amigo, para alguém que depende do INSS e ainda não entendeu o que está acontecendo. Porque esse tipo de informação não aparece com destaque na mídia, mas faz toda a diferença na vida real. Aqui nesse canal, o compromisso é esse: trazer a verdade, mesmo quando ela é desconfortável. Trazer informação que ajuda você a ganhar mais dinheiro, a proteger o seu benefício e a tomar decisões melhores. E se você quer continuar acompanhando conteúdos assim, que falam a sua língua e defendem o seu direito, se inscreve no canal, porque vídeos como esse saem todos os dias. Que você tenha sabedoria para agir no tempo certo, coragem para exigir o que é seu e visão para construir um futuro mais seguro. A aposentadoria é um direito, mas a tranquilidade financeira é uma escolha. E essa escolha começa agora.